Bom dia! Hoje a gente vai falar de mais uma das manifestações da cultura corporal, que são as lutas e os esportes de combate. Nós sabemos que ao longo do tempo, da história, né, desde que o homem existe, as lutas estiveram presentes na vida do homem. Sempre estiveram ligadas à história da humanidade, as lutas. Desde as necessidades de sobrevivência até os dias de hoje, com a competição, com os esportes olímpicos, dentre outros fatores. Então, assim, as lutas elas se disseminaram pelo mundo e se desenvolveram, né? Aspectos técnicos passaram a apresentar uma maior importância em relação aos princípios filosóficos que fundamentavam as lutas. Então, posturas como autocontrole, formação de caráter e respeito ao outro são alguns dos princípios trabalhados em todas as modalidades de lutas. Em seguida, devido a essa evolução, as lutas se tornaram-se um dos esportes mais praticados no mundo e mais assistidos no mundo hoje em dia. Então, como vocês podem observar nessas imagens, né, a luta esteve presente na história do homem desde o homem pré-histórico, né, desde o homem pré-histórico. E evoluíram, passaram por aquelas lutas do Império Greco-Romano, como a gente costuma ver em alguns filmes, e hoje a gente vê um fenômeno das lutas, a espetacularização das lutas através da mídia. Devido a essa evolução, muitas modalidades de lutas foram institucionalizadas, se tornaram categorias de lutas, a gente deve chamar de modalidade de lutas. Vocês observam aí nessas imagens o taekwondo, a luta greco-romana, o judô, o esgrima e o boxe. Então, todas essas lutas que estão representadas nas imagens, elas são lutas olímpicas. Elas estão presentes no programa das Olimpíadas de verão, que acontece a cada 4 anos, né? Infelizmente, esse ano 2020 não vai acontecer por conta da pandemia, mas em 2021 vai estar acontecendo lá em Tóquio. Então, as lutas é um fenômeno que abrange uma série de modalidades institucionalizadas que passaram pelo processo de criação de técnicas baseadas nas regras de cada um. Então, são essas técnicas que fazem com que as modalidades de luta surgiram. Por exemplo, o boxe, você só pode utilizar os braços e só pode bater do nível da cintura para cima. E só pode dar socos, você não pode dar cotovelada. O taekwondo, você utiliza os pés. O judô, o principal princípio do judô é o desequilíbrio, jogar o adversário de costas na lona ou imobilizado, certo? Então, cada modalidade de luta ela traz consigo em sua história um riquíssimo acervo sobre aquele povo, sobre aquela comunidade que inventou aquela luta, né? Tem vestimentas próprias, tem tradições que são próprias e características que competem a cada modalidade de luta. Lutas versus artes marciais. Às vezes a gente confunde as duas coisas. Lutas são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, no caso do judô, contusão, no caso do taekwondo e do boxe, imobilização ou exclusão de uma área de combate, como, por exemplo, a luta greco-romana, essa luta que está acontecendo aqui na segunda imagem. Caracterizados por um regulamento, que eles são próprios para cada uma, né, a fim de punir atitudes de violência e deslealdade, para que o desenvolvimento das ações de ataque e defesas aconteçam. Então, essa é uma definição dos parâmetros curriculares nacionais para o que sejam lutas. E arte marcial o que é? Se refere às técnicas de combate ligadas à guerra. Então, as artes marciais, elas evoluíram pela necessidade do homem de guerrear, de conquistar espaços, de conquistar território e de enfrentar outros povos. Então, o termo marcial vem de Deus Marte, Deus da guerra, para os humanos. Então, as artes marciais mais conhecidas, tanto no Brasil como no mundo, são o judô, que é uma luta e é um esporte olímpico, o karatê, o taekwondo, o kung fu e o jiu-jitsu. Então, a gente tem que entender que toda luta, toda arte marcial é uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial. Okay? Como, por exemplo, a capoeira não é considerada arte marcial, é considerada luta. Lutas e violência. Nesse contexto do mundo que vivemos hoje, né, na sociedade, os praticantes de luta, as pessoas buscam as academias
geralmente com o objetivo de aprender de defesa pessoal. Mas a partir do momento que estão lá, alguns se encaminham para as competições e outros aprendem a controlar os seus impulsos de raiva, suas atitudes agressivas. Então, as lutas, ao invés de trabalhar a agressividade, elas contribuem eficientemente para que o nível de violência, de agressividade, venha a diminuir. Pois as lutas, elas atuam na formação do caráter da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, né? Os tornando perseverantes com autoestima positiva e altamente seguro da sua capacidade de vencer, sem ter o medo de perder. A frase que diz: violência não é um sinal de força, violência é um sinal de desespero e fraqueza, segundo Dalai Lama. Qual é a grande revolução das lutas? O MMA. O MMA tornou-se um fenômeno esportivo mundial que tem ganhado muito espaço e muita mídia e muito público. Mas o que é MMA? Artes marciais mistas, né? Das quais vale golpes de combate em pé quanto lutas no chão. Muitas são as técnicas permitidas, incluindo golpes como os punhos, pés, cotovelos e joelhos, além das técnicas de mobilização. No MMA não é permitido nada que não seja chute, cotovelada e joelhada. Por exemplo, dedada no olho, não pode. Mordida, não pode. Puxão de cabelo, não pode. Então, você pode fazer quase tudo, né? O MMA ele surge como uma espécie de vale-tudo. Mas o vale-tudo traz algumas coisas de diferença. Regras, acompanhamento médico para que o esporte apague o estigma negativo da violência que tinha as competições de vale-tudo. Nessas transformações foram estabelecidas um código de moralidade para proporcionar maior controle do corpo, limitando a violência, preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no formato de esporte e espetáculo. Com isso, o MMA ganhou o público que tem, trouxe para ele essa instituição, o UFC. Gente, vocês têm que entender, MMA é luta, o UFC é uma organização que organiza campeonatos de MMA, certo? Essa organização foi idealizada por um brasileiro, Rorion Gracie, que é o pai a família Gracie são considerados o pai do jiu-jitsu no Brasil. O jiu-jitsu brasileiro era muito forte, cujo objetivo dele, né, era colocar atletas de várias modalidades para competir. Então, o MMA se tornou uma luta e o UFC tomou conta da organização dessas lutas e se tornou o fenômeno que é hoje, né, passando a ser um dos esportes mais assistidos no mundo, até hoje superando o vôlei, perdendo somente para o futebol, para o vôlei, e ficando à frente de vários outros esportes tradicionais. Mas ainda há muito a se conquistar nesse espaço. O público feminino, né, ainda luta muito para ter tratamento igual ao dos homens, né? Não é só nas lutas, mas em várias modalidades esportivas. As mulheres ainda não têm o mesmo tratamento de treinamento, de premiação, de patrocínio, de mídia, de divulgação. Apesar delas terem invadido as academias de artes marciais, as mulheres, né, ainda precisam muito serem vistas no esporte, né, que elas têm espaço para isso, têm competência para isso, elas precisam ter os patrocinadores semelhantes, precisam ter premiação semelhante, porque o nível de treinamento e preparação é semelhante ao do homem. Então, não tem por que serem inferiorizadas. Então, segue aqui algumas questões para serem resolvidas, né, por vocês, que vai contar, talvez, com pontuação extra ou mesmo nota na nossa avaliação parcial já do segundo bimestre. Ok? São 3 questões.
todas as questões que caíram no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, nos anos 2013, 14 e 2017. E respondam, e depois a gente, quando as aulas retornarem, a gente vê as respostas e faz uma correção. Então, aprendam. Ok? Bom dia e até a próxima.